Olá, amigas, amigos, amigues do Brasil 247, do Brasil de modo geral. Mais uma vez, que prazer estar com vocês nesse papo semanal que nós trazemos a vocês e que nós fazemos com tanto carinho, tanta diversão, né? É um trabalho em que a gente só se diverte, na verdade. E já pela 7ª vez, o 7º episódio do programa Os Mundos da Música. Se você perdeu os programas anteriores, como sempre, eu sempre digo aqui, não deixe de conferir, porque estão todos muito bons. A gente já rodou grande parte do mundo e aqui na descrição está o link da nossa playlist, onde todos eles estão listados. Se você tiver conta no Instagram e quiser seguir a conta do nosso programa, também não deixe de fazê-lo. Os Mundos da Música, chama a conta no Instagram. E como sempre, não deixe de curtir o nosso vídeo, deixar o seu comentário, porque isso sempre divulga mais o trabalho que a gente vem fazendo com tanto carinho e dedicação. E como eu sempre digo, meu caro Renato Aroeira, sempre está um prazer estar aqui com você, meu amigo, parceiro de arte, de pensamento. Meu amigo, hoje a gente vai entrar no... A gente falou dos Estados Unidos, a gente desceu para a América do Sul, logicamente agora a gente vai explorar o meio do caminho. Como é que é? O meio do caminho, que já foi também palco e território de muita invasão americana, só para a gente se lembrar que aquela região da América Central e do Caribe, os americanos passearam ali com seus navios de guerra, passearam por ali com muita vontade, tomaram pedaços do México e assim por diante. Nesse processo também, conheceram muita música que eles importaram, trouxeram para dentro do país deles, depois ajudaram até a lançar comercialmente aquelas contradições da dialética, né? Mas o Caribe é um lugar impressionante. A quantidade de música que existe no Caribe, acho que é porque é a pororoca de muitas culturas diferentes ali, né? De franceses, espanhóis, ingleses, indígenas de várias tribos diferentes, seminoles, os próprios caribes, e povos negros de vários lugares da África. A confluência disso gerou muita música. A gente pode até começar nosso programa falando de um fenômeno, né? que é o Buena Vista Social Club, um fenômeno que tem muito a ver com essa coisa dos americanos serem donos do mundo, porque o Ry Cooder acabou com o filho dele, acabou indo a Cuba porque descobriu aquilo e trouxe para o mundo, fez esse favor para todos nós. Então, de novo, a contradição. Ele fez isso porque ele descobriu um montão de grandes estrelas da música cubana tocando o fino, né, João? A gente sabe que o que eles tocavam, e os que ainda estão vivos tocam muito fino, com maestria, virtuosismo, com uma profundidade, honestidade, uma emoção. Para mim, que já toquei várias dessas canções por aí nos bares da vida, né? É muito emocionante fazer um programa com tanta coisa que é parte da minha formação como músico mesmo. Muitas dessas coisas do Buena Vista e de outras músicas do Caribe, de outros músicos da região da América Central e do sul da América do Norte, né, o México, influenciaram, fizeram a minha cabeça e fizeram meus ouvidos. Passo para você a palavra para a gente continuar a partir daí. Meu caro, olha, a gente estava conversando, né, amigos do 247, a gente sempre vai conversando durante a semana e trocando as informações e tudo mais, e aí a gente se perguntou assim, por onde que a gente começa, né? Porque realmente a América Central, sul da América do Norte também, pegando o México, né? O Caribe de modo geral, as ilhas tem tanta coisa, é um universo à parte, né? Tantos idiomas, tantas culturas. Por onde que a gente vai começar? E aí a gente falou, olha, realmente a gente tem que começar pelo Buena Vista, porque é um momento ímpar, né? Da música central-americana, da América Central, né? De modo geral. E a minha experiência pessoal, eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi logo o início
do álbum deles, porque eles têm um álbum, né? Depois tiveram álbum. outros trabalhos, mas tem um álbum principal que tem o nome da banda. Começa de uma vez com o Chan Chan, né? Que é a primeira canção. Linda. Que é assim, eu lembro que mexeu na hora com todos os meus órgãos, né? E dá para sentir mesmo que o Ry Cooder soube orquestrar realmente todos os diversos caráteres Isso. do mundo cubano. Sem contar que a gente tem tradições, tem gerações. A gente pega o Segundo, né? Ele é dos anos 20, né? Ele nasceu lá atrás, né? Até o próprio filho do Cooder, que era um rapaz de 18, 19 anos na percussão e tocou muito ao lado desses músicos consagrados cubanos que viram a pré-revolução, viram a revolução, viram o colapso da União Soviética e estavam fazendo música sem parar. Não é por aí? É por aí. E assim, até esqueci até de cumprimentar o pessoal que está aqui com a gente, amigas, amigos, amigues, é porque eu sou tão entusiasmado com a música da América Central e do Caribe que me perco nela. Por muitos motivos, eu acabo tocando muitas coisas. Por exemplo, Guantanameira é um hino que eu canto em todos os shows que eu faço, costumo fazer na minha atividade de músico por aí. Sempre canto e toco Guantanameira. E às vezes a gente fica, se tiver mais músicos, eles vão entrando e improvisando-nos, porque é um tema daqueles recorrentes, é um mantra onde as pessoas vão brincando com o tema. E isso é muito da música, dessa música caribenha. O Buena Vista é um fenômeno e é também uma espécie de karma positivo. Esses músicos mereciam a fama e o sucesso, mereciam que o mundo inteiro os ouvisse com atenção. E isso a gente tem que agradecer ao Ry Cooder e o seu filho, porque eles trouxeram para a gente. O mundo ouviu com atenção e pasmo, né, de tanta beleza, tanta sofisticação. É como te falei, virtuosa. E tinha várias gerações ali mesmo, dentro do grupo, de músicos muito mais velhos, na faixa de 75, 80 anos, músicos de 30 anos. Uma coisa linda de se ver. Posso só fazer uma pequena correção, me corrigir. Eu tinha falado que o Compai Segundo é dos anos 20, mas não, ele é de antes, ele é de 1907. Sete, né? Já era um senhor. Quase 90. Quase 90. Isso mesmo. Nos anos 20 ele já estava tocando, já estava trabalhando, né? Fazendo duo. Se eu não me engano, deve ter sido na década de 20 ou de 30 que ele fez aquele duo que acabou dando o nome dele. Ele era o compai, que é compadre, né? Isso. Segundo, porque ele fazia a segunda voz no duo. O outro compai, o outro compadre fazia a primeira. E essa coisa das vozes é muito importante na música latina. Muito, muito, muito. E a primeira canção do álbum deles, que acabou se tornando a canção de apresentação do grupo, né, a Chan Chan, foi composta pelo Compai Segundo, né? Exato. E é interessantíssimo que ele fala que ele praticamente sonhou com ela, né? E não é uma composição só dele, é praticamente uma reunião de todo o universo musical cubano que ele viveu, que chegou naquele ponto e desagou em uma canção, né? É maravilhosa. E ela tem, você já falou do mantra, essa canção eu sempre vi ela como um mantra mesmo. É um ela mantra. Tem 4 acordes que vão em ascendente, né? Pam, pam, pam. Exatamente. E sempre vai indo, vai indo. E em algum momento entra o trompete, né? Que lindo solo de trompete. Eu tirei esse solo no sax, assim, para mim é uma das coisas mais bonitas de se ouvir. A maneira como ele joga do papararara, já joga lá em cima, exatamente andando nessa escada dos acordes, né? Coisa muito é o Guajiro, né? Era o Guajiro, o trompetista. Trompetista. Muito lindo, é uma versão maravilhosa. E outras, por exemplo, nesse mesmo disco, você tem Quarto de Tula, que eu tocava com os amigos numa violada que a gente fazia, que era assim, 20, 30 músicos tocando vários instrumentos, e Quarto de Tula era um hit. Todos gostavam de cantar Quarto de Tula, abriam vozes, é uma coisa deliciosa. Nós
Lembre-se, vocês vão ter os nomes dessas músicas todas na descrição do vídeo. E gente, é muito importante para quem não conhece ir lá ouvir. E para quem conhece, vai adorar reouvir. É muito bom ouvir de novo. Esse álbum do Buena Vista, inclusive, não convém escutar só uma canção. Tem que escutar inteiro, porque ele é uma obra concisa, né? E vocês vão ver como é eclético, né? Tem de tudo lá dentro. Tem diversos subgêneros da música cubana e latina de modo geral. A espinha dorsal é aquilo que eles chamam son cubano, né? A Som música cubano. cubana mesmo. Mas a gente vai encontrar muito do bolero, muito das danças, do danzón, né? Que eles falam em Cuba, e diversas rítmicas, e joga muito também, como a gente já falou, como você falou do Ry Cooder, joga muito com o jazz americano também, não é mesmo? Muito, muito, muito. Assim, muito. O Cuba, antes da Revolução, tinha muitas orquestras. A música cubana dialogava com a americana, porque era uma espécie de paraíso. Os ricos americanos, Cuba era um lugar para você ir, ficar, se divertir. Cassinos e prostituição e muita música. Muita música. O pessoal sempre fala que no bafão da vida, ali, na rua dos pecados, é que está a boa música, né? É verdade, na rua dos pecados está a boa música. Então, eles já tinham essa tradição. E aí, quando você pega a música deles mesmo, ela é enriquecida com muitas coisas do jazz. Mas que caminho único, né? Porque a gente ouve o disco e é um sabor de absolutamente... É unicidade, é uma coisa que só eles fazem. É lindo demais e único, uma coisa única. O estilo, a maneira deles difere até de outras maneiras de trabalhar os mesmos ritmos no resto da América. Aí você vê, nós estávamos ouvindo a nata da música cubana, é um desses raros momentos em que você concentra os melhores músicos em atividade ali. Isso agradecemos ao ouvido do Ry Cooder, né, que percebeu, se indagou, conversou direito. Provavelmente no bochicho ele descobriu quem eram as pessoas. E a outra coisa que eu queria falar é o seguinte: isso acontece num período de Cuba demonizada, no meio de um bloqueio. E o que a gente vê ali, em vez de um povo demônio, um povo de uma alegria infinita, de uma qualidade, de uma poesia, de uma capacidade artística impressionante. E ali você percebe que o bloqueio não dobra a gente assim. Então, acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi isso com muita clareza. E no cinema americano. A gente viu aquele filme rodando o mundo, né? É incrível, e é isso que eu ia salientar mesmo, que esse grupo, ele é, de certa maneira, a síntese da história cubana, cultural e política do século XX. Né? Isso mesmo. E essa síntese é feita praticamente por essas gerações todas, e eu acho maravilhoso como eu que adoro a história de Cuba, né? Gosto muito, leio muito sobre a história de Cuba. Fidel, Che Guevara são personagens assim, sobretudo antropologicamente interessantíssimos. Sim, né? E é interessante como um cara como o segundo, que é o mais velho de todos, era o pai de todos, né? Como ele já era um músico maduro na época da Revolução. E aí perguntaram para ele sobre a parte política, né? Em algum momento perguntaram para ele, e ele falou alguma coisa do tipo: olha, esse rapaz novo que tomou o poder aí, o Fidel, esse é bom, hein? Falou alguma coisa assim, e continuou com a música dele. Assim, a música dele ela foi perene, né? Nos momentos bons, ruins, pobres, mais pobres, de repressão, de esperança. Esse cara nunca parou e morreu com quase 100 anos fazendo música. Quase 100 anos. E como ele mesmo dizia, ele dizia: esse cara é bom, e continuou com o seu puro, né, o charuto, o rum e o pé de galinha. Ele gostava de frango frito e pé de galinha, adorava isso. Mas é um músico excepcional. Aí você falou muito bem, é o pai daquele grupo todo. E acho que isso também facilitou o encontro deles, porque em vez de ver muitas disputas, você viu uma admiração profunda de todos por gente como ele, como o Ibrahim Ferrer, que é um outro músico excepcional, um cantor maravilhoso também, que me
ensinou muito, a versão dele e da Omara Portuondo cantando Quizás. Eu sou bolereiro, viu? Você sabe, né, Jean? Eu já contei aqui, eu sou cantor de boleros, tenho show de bolero. Eu amo essa expressividade, esse canto rasgado que é o bolero. Né? Então, sim, eles têm boleros. O bolero é parte. Na verdade, o bolero é cubano, porque o primeiro bolero chama-se Tristezas. Olha só, o bolero fala de tristeza. O primeiro se chama Tristezas, eu acho que é de 1863, ou coisa parecida. E é a primeira vez que você ouve aquela forma clássica do bolero. Sim. No mundo, né? Então, esse é uma coisa que eu descobri durante esse show de boleros. E a gente cantava esse bolero. Tristezas me dan tus quejas, mulher. Bonito, bonito toda a vida. Então, a música cubana, ela é seminal para a América como um todo, porque o bolero se espalha dali e do México para o resto da América Latina, feito rastilho de pólvora. Todo mundo tem bolero na América Latina. Sem dúvida. E o que a gente pode também colocar é o que é muito claro da identidade cubana, identidade musical cubana, né? E, inclusive, eu vou até fazer um parênteses. Quando me perguntam aqui na Europa qual é a música popular que eu considero, enquanto musicólogo mesmo, estudador da música, né? Quais são as melhores músicas populares do mundo? Logicamente, não existe melhor ou pior, mas em termos de riqueza musical mesmo, né? Eu sempre falo que duas músicas no planeta são realmente diferentes de tudo. A música brasileira e a música cubana. Né? Sim. Existe uma maneira única, uma maneira realmente diferente de tocar e de conceber a música, tanto na composição quanto na interpretação, que esses dois países, em grande parte por causa de suas histórias, né, oferecem ao mundo de uma maneira única. Verdade, verdade. Né? E uma coisa interessante. Perdão, só complementar, um dos atributos disso também é a originalidade com relação aos instrumentos. Quantos instrumentos foram criados ou editados de instrumentos tradicionais? Verdade. Na mesa eu passo para você. O que você tem a dizer sobre o três? O três e outros. Na verdade, assim, é um paralelo com o Brasil também, que é um inventor de instrumentos. O centro-oeste brasileiro e o nordeste inventam vários alaúdes diferentes, né? Vários violões com as cordas dobradas e afinações. Fantástica. A mesma coisa, os cubanos têm o três, que é um cavaquinho de 3 conjuntos de 2 cordas. Eu nem sei a afinação aqui, eu anotei, mas não sei onde eu anotei. É em maior, é a afinação maior. Maior, né? A viola caipira brasileira, inclusive. Semelhante à viola caipira, que tem até uma sonoridade similar em alguns momentos mesmo. Então, a criatividade desses instrumentos todos, a gente está falando também, por exemplo, dos steel drums, uma invenção de Barbados, das Bahamas, Trinidad e Tobago, daquela região, com tambores de óleo ou de navios naufragados, ou simplesmente que os caras jogam tambor vazio de óleo e dá nas praias, como você bem notou, né, Jean? Instrumento que gente pobre inventa, porque pega aquilo, recicla e transformaram. Recomendo a quem não conhece ouvir o som do steel drum, baterias de aço, para ver que coisa bonita e líquida que é aquilo. Tem virtuosos tocando isso pelo mundo e é do queixo cair. E tem uma presença muito grande na música do Caribe, especialmente no calypso, que é uma das outras vertentes dessa música. É aquela coisa, estão lá as sofisticações todas da música cubana, só que falada em inglês, porque aí já é de outros países colonizados por outros exploradores que vieram da Europa. Trouxeram instrumentos, muita dor também, mas trouxeram instrumentos que eles se apropriaram, reinventaram, recriaram, porque uma coisa que a gente nota é que o oprimido tem uma criatividade infinita, é impressionante. Sem dúvida, até mesmo porque ele necessita dessa criatividade para sobreviver, né? O steel drums, instrumentos de percussão, certamente foram os primeiros instrumentos criados pela humanidade, né? Bater, a gente vê, ainda assim, né? A primeira coisa que desperta. São duas coisas que despertam em qualquer ser humano, a gente vê em bebês, inclusive, é a voz e a percussão. Só que o steel drums empresta também a teoria musical, a afinação temperada europeia,
e aí o pessoal começa a amassar, né, o ferro, amassar para conseguir as diferentes tonalidades. É genial, né? É genial, porque a tampa do tambor é afundada, mas segundo um desenho, formando determinados polígonos. E eu conheci um rapaz que tocava e ele me contou que o processo envolve ao aquecimento eles costumavam queimar pneus para aquecer e acabar de temperar. Eles martelavam, é igual numa lanternagem de carro. O cara usa um martelinho de ouro e vai lanternando a tampa, formando É. aquilo mais ou menos. E depois termina a afinação daquilo, consertando os problemas, com ele aquecido quase ao rubro. É incrível. E no Brasil a gente tem coisas semelhantes também. O Muito. pessoal E criando. há uma escola. Aqui no Brasil, o steel drum pegou. Trouxeram da Jamaica e vários grupos que vieram se instalaram no Brasil, começaram a produzir. Hoje você tem escolas infantis ensinando steel drum em São Paulo, no Rio. No Rio eu não sei se tem ainda, mas em São Paulo eu sei que tem. É fenômeno que chegou aqui também. Olha só que bacana. Claro. E a tradição europeia já tinha essa espécie de percussão no ferro através do instrumento que é o glockenspiel, né, que se chama aqui, Claro. né, que é uma espécie de xilofone, só que o xilofone é de madeira, xilo, madeira, né, o glockenspiel é de ferro. Então já tinha essa... É o tubular bells? Tem o tubular bells, tem o vibrafone, tem uma variação imensa, né? E o que eu queria fazer com o Brasil é que essa beleza de pegar o pobre pega coisas que ele encontra e transforma em instrumento. No Brasil, no Nordeste, tinha os instrumentos com as cabaças, né? Sim, tocados com cabaça. A América do Sul toda utilizou de casca de tatu, casco de tatu, tartarugas, até cabaças de frutas. Aquela caixa de ressonância, um cabo e cordas, pronto. Eu tenho uma banda pronta. E vamos dançar. E vamos dançar, porque todo mundo, isso é uma coisa que a gente nota, a música da América tem essa característica em comum com a música europeia e com a música africana, é a dança. É a dança. A dança, a necessidade de fazer. Eu sou um fã da música, mas também assim acompanho maravilhado da dança, que é o que eu não sei fazer. A minha companheira diz que mentira, que eu danço quando toco, mas só que eu não noto. Pode ser, que a gente segue os ritmos do corpo e tal. Mas a dança, para mim, é uma companheira magnífica. Não é à toa que o balé explodiu. Uma pena a gente agora está cancelando a Rússia, uma coisa tão feia de se fazer, cancelar um país inteiro, porque como se produz belo balé na Rússia, viu? Como se produz? Uma pena. Tradicionalmente, os maiores, né, compositores de balés, os maiores dançarinos e dançarinas foram... Bom, esse negócio do cancelamento injusto seria cancelar qualquer coisa que é russo, seria a mesma coisa que cancelar tudo que é brasileiro, porque o nazifascista Bolsonaro tomou o poder. Né? Ou cancelar o jazz e Hollywood inteira porque os americanos invadiram o Afeganistão 2 vezes, o Iraque 2 vezes, e assim por diante. Não uma vez, 2, e assim por diante. Não. É absurdo. Enfim. Antes da gente concluir por hora o Buena Vista, eu só vou fazer um último comentário aqui sobre o Chan Chan, que é o seguinte também. Cara, como os cubanos têm amor pela terra cubana, né? Amam. Isso é impressionante, né? E a canção tem essa parte mântrica da canção é isso, né? De Alto Cedro vou para Maracané, Diego a Cueto vou para Maiari. Assim, eu viajo pelo meu país e pela minha música e pela minha cultura. Né? E o Guantanamera, que também é um mantra, ele fala também das localidades e fala, né, sobre o Monte Verde e Seco do Leopardo, sobre as Campinas, fala vários das dezenas de versos falam sobre isso, o que é essa bela terra cubana. Uma outra coisa que eu me lembro, eu sigo muitas bandas cubanas, várias, a quantidade de mulheres na música cubana, tocando todos os instrumentos, todos, hard, baixo acústico, trompetes, trombones, xilofone, bateria, guitarras.
saxofone, todos os instrumentos, sem exceção, e muita percussão. Sim. Mulheres pequeninas, às vezes, trabalhando com sets de percussão gigantescos e numa energia monumental. Isso certamente tem a ver com a Revolução Cubana, que mesmo mantendo muitas das estruturas machistas e racistas, etc., as revoluções, a cubana principalmente, diminuiu demais esse estresse na sociedade cubana, diminuiu muito. Então, isso que eu vejo muito, mulheres e uma presença dos negros, no geral, em todos os papéis da banda, coisa que nem sempre é assim, em outros países que têm presença negra, muito intensa também. Além de pelas pessoas que foram e vieram, a música é muito parecida, mesmo que os ritmos sejam diferentes, há um montão de coisas similares, até a comida é parecida. Nós temos a colonização e os povos escravizados vieram de regiões similares. Cuba e a música cubana tem muito a ver com a brasileira. Sim. É verdade que, assim, agora que a gente começa a ter mais contato, de uns 20, 30 anos para cá, o Brasil, ao contrário do resto do mundo ocidental, mantinha boas relações com Cuba. Chico Buarque conheceu o Djavan levando uma visita a Cuba, por exemplo. E isso muda a vida de qualquer músico, né? Qualquer músico que entre no território cubano sai alterado. É impossível não sair. O próprio Ry Cooder, que fez uma versão da música original, que é o Negro Gato, Three Cool Cats, e ele tascou percussão cubana na música, ficou deliciosa. Era um típico rockabilly. Ficou absolutamente deliciosa. E o Buena Vista também é interessante também que ele vem nos anos 90, depois do colapso da União Soviética, quando Sim. Cuba estava Deus dará mesmo, né? Então parece Exatamente. que a banda vem dizer para os cubanos e para o mundo de modo geral: estamos aqui, essa é a nossa história, essa é a nossa música. E parece que os tracks, né, cada canção realmente conta uma parte, né? São painéis do país, né? Painéis do país. Olha, você falou muito bem. Aquilo é um manifesto de presença. Estamos aqui. Vocês podem continuar com o bloqueio ou não, a gente rompe o bloqueio e contamos para vocês que somos felizes, alegres, somos pobres, mas temos uma criatividade absurda. Realmente é um manifesto. Para mim, fez mais por Cuba do que muitas das negociações e tal, porque, de certa maneira, criou uma empatia com o povo cubano gigantesca pelo mundo todo. E eles deram muitos shows pelo planeta. Meu caro, tem uma outra história sobre o Buena Vista, que é o seguinte: quando entra o Obama com todos os defeitos que a gente sabe que ele tem mesmo, né, como qualquer presidente americano teve e terá, né, ele fez uma abertura, esboçou uma abertura a Cuba, né? E em 2015, o Buena Vista foi convidado a tocar pela primeira vez na Casa Branca. E eles tocaram na Casa Branca, abriram o show com o Chan Chan e, logicamente, uma nova formação, porque vai se refazer. Ah, sim. Mas isso aqui é ruptura de bloqueio, hein? Isso é ruptura pela música. É claro que a gente, assim, a música do Caribe já está na América há um tempão. A gente falou do Harry Belafonte, né? Eu estava te contando que trabalhei com Domingos Oliveira nos cabarés filosóficos, e a gente fazia uma parte do repertório do Harry Belafonte, fazia Banana Boat, Day-O, né? Fazia Matilda. Matilda a gente cantava, era uma delícia fazia Angelina. E Harry Belafonte, Trini Lopes. A minha primeira vez que eu ouvi o Bolero Perfídia foi com Trini Lopes, na verdade. Sim. Com Trini Lopes. Depois eu fui ver em Casablanca. O Bolero é parte da trilha de Casablanca. Sim. Perfídia está lá. E isso são coisas que na minha infância grudaram. Perfídia é um bolero que eu canto em todos os shows e tal. Então tem o Trini Lopes, dali vem os roqueiros, Santana, tudo isso é a música do Caribe, porque eles trazem o sotaque, eles trazem os ritmos, os tempos, enfiam no meio do rock, o rock sem perceber, e culminam no hip hop. Eu ia recomendar, ainda a gente terminando de falar de Cuba, eu ia recomendar um desenho animado muito bonitinho chamado
A Jornada de Vivo, que pega a música cubana com um amor e um respeito ao povo cubano, muito raro no mundo ocidental. E pega e trabalha ela até chegar no hip hop, que o hip hop latino, que eu acho fenomenal, acho muito bonito, ele é totalmente ancorado na música de Porto Rico, né? E na música cubana e na mexicana. Sim. Então ele traz desde de mariachis até essa coisa rumbeira. Rumba tem tudo a ver com a nossa música, porque é baseada em pontos da religião dos orixás. E aí é tudo a ver com a nossa música também. Então, recomendo esse desenho animado, vocês não vão se arrepender. É uma beleza, a música é muito boa. Eu sou suspeito, porque, como eu sou desenhista também, eu curto desenho animado, por favor. Mas esse também, pelo respeito à música, tem um 3, o personagem toca um 3, e é muito bonito você ver a animação do 3 sendo tocado. Sim. Recomendo. Maravilha. Muito bom. Bom, que bom que você deu essa dica para o pessoal, dica da sua especialidade, que é os quadrinhos, a arte gráfica e tudo mais. Você puxou um cara que a gente já vem falando há um bom tempo, e esse cara é realmente um daqueles também que mudaram toda a história da música latino-americana, Harry Belafonte. Harry Belafonte, antes de mais nada, nós, do programa Os Mundos da Música, mandamos para ele um beijo, porque ele Um ainda grande está beijo. vivo. Está aqui conosco. Anos. Deus a Deus. E esse cara é um cara realmente que a história dele é incrível, merece um programa só dele também em algum momento, porque ele tem toda uma importância musical, mas tem também uma importância social e política por causa de sua luta pelos direitos civis, né? Sim. Ele estava lá também. Ele estava lá também. Ele estava lá também. E o negócio é o seguinte: ele já nasce de uma maneira interessantíssima. Eu acho que pouca gente sabe disso, mas ele nasce em Nova York, em 1927, ou seja, pertinho do crack da bolsa, de toda a crise, né, que aconteceria. E ele nasce filho de uma mãe jamaicana e de um pai judeu. Realmente. Ele é em si a mistura mais típica daquela região, né? E com certeza isso já coloca ele, ele já vem ao mundo carregando essa musicalidade diferente mesmo. Duas musicalidades, duas tradições musicais impressionantes e também duas cargas pesadíssimas de existir no mundo. Duas cargas pesadíssimas. Né? Muito, muito importante isso, muito importante. Não é à toa que ele vira uma voz. Não é à toa que ele vira uma voz. É muita injustiça acumulada para ele não pôr para fora, né? Ele realmente... E aí a gente vê que como ele era um cara também de diversos talentos, né? Ele foi ator, ele era uma pessoa que se apresentava muito bem, e a importância dele para o movimento negro é muito importante. Logo, o Martin Luther King já soube dele, eles se tornaram amigos, e ele esteve lá ao lado, né, em todas as lutas e tudo mais. Agora, o que ele tem de muito diferente é que, por ele ter tido essa ligação materna com a Jamaica, a carreira dele ilustra uma série de homenagens a diversos países da América. Inclusive, a primeira canção dele, que eu ouvia desde criancinha e que eu amava, eu gosto até hoje, é Jamaica Farewell. Né? Jamaica Farewell, que é maravilhosa, sim, claro. Aliás, a gente está aqui falando da Jamaica e não tocamos em Bob Marley, mas é porque há um motivo. Bob Marley tem que ser... O reggae tem que ter um programa dele, que é um fenômeno tão avassalador que precisa de um programa dele também. Chegaremos lá. Mas fala aí, o que você se lembra dele, do Harry, sobre essa questão? Ele buscou fazer homenagens mesmo a diversos países, né?
logicamente, o Banana Boat, o Calypso de modo geral. Sim, Mas eu sim. lembro também que ele gravou uma canção das mais populares e relevantes em termos sociais no Haiti, né? Sim, sim. Ele O tinha essa Haiti sensibilidade. que foi a terra de uma grande revolução. Na verdade, quase ninguém sabe no mundo ocidental, mas houve uma revolução à francesa, uma revolução nos mesmos moldes, capitaneada, comandada por ex-escravos, por negros, que, embora tenha trazido tenha influenciado demais todo o Caribe, ela também provocou, de certa forma, assim, foi esmagada com muito vigor, muita violência pelo Ocidente, que não podia admitir aquilo ali, pelo, pela América branca em geral, dos senhores em geral. Mas, assim, o Harry Belafonte tinha a noção de quem ele era. Um homem que compreendia o que ele era e o significado dele. Então, acho que quando ele grava as homenagens, ele está rodando aqueles países, todos pequenos países, todos ilhas, quase todos, realmente todos oprimidos pelo mesmo sujeito. Ou era a Sim. Espanha ou era a América, mas no final acabou sendo a América como dona de quase tudo ali. Então, assim, acho que ele percebeu isso de uma forma, se não explícita, pelo menos isso era um unificador. É um unificador. Porque isso todos aqueles países têm em comum. Além da música riquíssima, além de gente talentosíssima, elas têm a bota da América do Norte em cima deles. Né? Exatamente. E ele sendo Vários foram invadidos nos últimos 150 anos. um americano nascido em Manhattan, imagine, ele Né? tinha a legitimidade para lidar com os dois lados. Né? Tinha, claro. Claro, ele compreendia. Eu conheço uma jovem, chama Leila Macala, violoncelista, que é da região da Flórida. Flórida não, que é do New Orleans. Mas ali é um cadinho também. Ali é uma pororoca cultural impressionante. E ela, a ascendência dela é de Barbados. E ela começa a cantar working songs e outras coisas. É uma beleza, a recuperação da tradição. Então você percebe que jovens estão indo atrás dessas pessoas para recuperar a tradição, a música original e fazer as misturas, porque há uma música cubana tradicional, há boleros, há rumbas, há um montão de axangui, salsa, merengue, tem até samba, tem até um samba também, mas tem também uma coisa que eles chamam de cima funk, que é uma mistura que incorpora hip hop com ritmos cubanos. A música evolui o tempo inteiro, e a música do oprimido evolui e evolui cobrando. Isso é uma Sim. coisa importante, evolui e evolui cobrando. Ela evolui abrindo portas, né? Abrindo portas. Então, eu ia falar do hip hop porque o hip hop, gosto muito do hip hop. Desde que ele surge, o hip hop inglês, negro, americano, eu gosto. Claro, me incomoda um pouco a coisa da ostentação, o sexismo e o machismo, mas há também um hip hop que segue outra direção completamente. Por outro lado, há o hip hop latino, que é realmente muito ligado a Porto Rico, a Cuba e ao México. E é espetacular, porque essa sonoridade que tem em Buena Vista, tchan-tchan, que o Belafonte fazia com o sotaque, com as coisas, aquela sonoridade do espanhol falado em muitas das regiões, encaixou feito uma luva com o canto falado. O espanhol é um caramelo. Então, assim, a conexão disso com a música caribenha no geral é fundamental. Uma parte do hip hop, acreditem, tem tudo a ver com a música cubana, porque quase toda ela surge ali. Em Cuba, ela surge, o bolero surge ali, quase todos esses ritmos surgem ali e se espalham rapidinho, porque era tudo muito conectado. Mas o hip hop latino tem a ver com Cuba. Não há bloqueio que segure isso. Não há bloqueio que impeça isso. Pelo contrário, né? Quanto mais bloquear, mais arte será produzida. Mais né? arte será E produzida. melhor arte ainda. Recomendo a todos a gravação do Playing for a Change de Guantanamera, Guantanamera. que ela pega cubanos em todos os lugares do mundo e faz aquela rodada ao vivo, com todos tocando, um belo trabalho. Então, recomendo, porque eles fizeram Tchan-Tchan e fizeram Guantanamera. 2 mantras que vocês têm que ouvir com cubanos espalhados pelo mundo inteiro. Maravilha, realmente. E ouçam todas as possibilidades de letra, porque a
a poesia de Guantanameira é uma coisa, é um tesouro à parte. Também, Tem que inclusive, falar, com a poesia de Martí, né? sim, com José Martí, mas eu queria lembrar de um grande poeta e compositor que nós conhecemos aqui no Brasil pelo Chico Buarque, Silvio Rodrigues. A gente não pode esquecer do Silvio Rodrigues, que fez a pequena serenata diurna que o Chico Buarque nos apresenta, né? E ele fez várias outras coisas maravilhosas. Então, a poesia cubana, você sempre gosta muito de lembrar da letra também, não é? E a poesia cubana é uma das coisas mais incríveis que a gente tem. Ela também está presente. Você falou do José Martí, tem o Silvio Rodrigues, tem tantos outros. Tem lindas e lindas letras. E o espanhol é uma língua que dá para a gente compreender com facilidade, ela é muito próxima da nossa. Então, recomendo também se prestar muita atenção, como disse o Jean, nas letras. As letras dessas canções todas que a gente canta, elas costumam estar contando uma história, protestando, dando um grito, costumam cortar o coração com as histórias de amor também que elas contam. Então, recomendo muito que se ouça a música caribenha, no geral, com atenção à letra. Muito comumente, essas poesias, esses poemas, misturam cânticos de amor com cantos ou brados de luta social. De luta social, muitas e muitas vezes. Feito de uma maneira realmente tão lírica e, logicamente, complementado pelo poder único, abstrato, subjetivo que só a música pode conceder ao poema, né? E isso transforma realmente a canção em uma pérola e uma crônica do tempo e do espaço desses compositores e poetas. Um exemplo disso também é justamente a canção do Haiti. Eu não estava lembrando o nome, eu pesquisei aqui. Se chama Haiti Chérie. Haiti Chérie. Chérie. Porque não fala francês, né? E a canção é em inglês, mas o poema é lindíssimo, né? E o Harry Belafonte cantava. E só uma outra curiosidade, como ele era um cara com mil identidades, né? Porque ele abraçava toda a parte da América Latina, e ele tinha também uma certeza sobre a sua identidade afro-americana, né? Isso também é muito presente na sua obra. E também com essa questão judaica, ele cantava sempre uma canção típica judaica que a gente ouve sempre, que é Hava Nagila. Ele cantava. Hava Nagila, ele cantava. É fantástico isso mesmo. Aqui uma coisa que a gente nem comentou assim, é que as cantoras, por exemplo, aquela Selena, famosa cantora, a Rayana e outras, Rayana de Barbados, essas cantoras da comunidade latino-americana fizeram um sucesso enorme junto às comunidades brancas, mas porque assim, a grande presença dos latinos nos Estados Unidos trouxe a música com eles. Eles levaram essa música. E os artistas latinos, criatividade, ritmo, e o fato de ser uma música irresistível para quem dança, faz com que várias dessas cantoras e cantores, Ricky Martin também, é de Porto Rico, foi dos Menudos, inclusive, várias dessas cantoras e cantores fizeram um sucesso gigantesco junto à comunidade branca. São, assim, na verdade, eles dão visibilidade. Isso é importantíssimo. A música levando visibilidade de quem eles são, e todos eles, hoje em dia, pelo menos uma boa parte, têm uma profunda consciência do papel. Cada vez eu vejo mais desses jovens saberem que eles representam e o que eles representam. Isso, para mim, é tão confortante, já. Tão confortante saber que artistas, hoje em dia, que pertencem, que são negros, que são negras, que são indianos, que pertencem àquelas etnias que o Ocidente branco considera diferenciados, esses artistas hoje sabem quem são e sabem o que eles têm que dizer. Eles têm que dizer e têm que, sobretudo, inspirar e abrir caminhos para o povo, de modo geral, né? Nós falamos de Harry Belafonte, você já citou o próximo personagem que a gente vai falar agora, que é um cara também que dá para fazer um paralelo com o programa anterior que a gente fez, que é o seguinte: Trini Lopes cantou diversas canções que Peter, Paul and Mary cantaram. Exatamente. Ele fez parte da turma. Rapidamente lembro aqui, pelo menos do
do If I Had a Hammer. Exatamente, ele fez parte da turma, isso mesmo, bem lembrado. Pete Seeger, inclusive, que era amigo da Malvina Reynolds, né? Sim. E outra é o Lemon Tree, né? Que o Peter Lemon Tree, que ele canta também, exato. Ele fazia parte mesmo da turma, assim, também consciente de quem era. A gente acha que não, são apenas artistas. Houve um momento em que se dizia que o artista é alienado, e não. O artista não é alienado, pelo contrário, o artista tem uma profunda conexão com a realidade que ele vive. Mesmo que ele ganhe dinheiro e tenha prestígio e tudo mais, você encontra um cara, o Harry Belafonte, ele não precisava de fazer o que fez, ele disse, mas fazia, ia lá. A gente encontra isso em toda a história da música. O artista que assume quem é e passa a defender seu povo. Sim. O que o Trini tem em comum com o Harry também é a questão que eu sempre acho muito interessante, até mesmo porque isso faz parte da minha vida também, essa questão das gerações, né? Da primeira geração que nasceu em outro país. Então, tanto o Harry quanto o Trini, eles eram a primeira geração nos Estados Unidos. Os pais eram estrangeiros. No caso do Trini, eram mexicanos. Né? Isso, exatamente. Mas esses caras têm o poder realmente de englobar o melhor e o pior de ambas as culturas e transformar em arte. Transformar em arte, é verdade. Uma perfeita colocação, viu, Jean? Porque isso é comum mesmo. E a primeira geração, ela enfrenta dois choques. O de se adaptar ao novo mundo e o de se descolar do antigo, que é sempre uma coisa muito dolorosa. A gente conhece isso pela literatura, pelas experiências de amigos. Você, por experiências até pessoais, que você também é de primeira geração, né? Essas coisas são densas mesmo, são muito densas. E isso transparece na música, naturalmente. O Trini nos leva a Ritchie Valens, né? Você podia falar um pouco do papel que isso tem, porque, na verdade, você vê como os latinos, como o Caribe, como a América Central, acaba influenciando a música que os americanos nem fazem ideia de que ela é tudo menos branca. Ela é judaica, negra e latina, mas ela não é branca. Ela não é. Incrível, né? E inclusive, só mais uma curiosidade sobre o Trini Lopes, ele muito, muito consciente de sua identidade mexicana, um orgulho, né? De qualquer forma, o nome dele era Trinidad Lopes III. O pai dele era o Trinidad Lopes II, o avô dele era o Trinidad Lopes I. Maravilhoso, maravilhoso. Só que ele é nascido em Dallas, né? Um outro universo, mas ele não esquece de resgatar a identidade biológica dele. Né? Então, esse cara tem realmente essa visão mais ampla. E nasce justamente naquela época, mesma época que a gente conversou em outros programas, inclusive no programa anterior. Ele nasce em 1937, prelúdios da Segunda Guerra Mundial. Né? Ele é jovem, ele explode em 58, começo dos anos 60, onde as revoluções estão acontecendo, revoluções culturais, sexuais, estão acontecendo. Né? E ele é um cara americano e mexicano trazendo um recado. E tem um quê de trovador também. Ele também tem essa coisa do violão nas costas que ele põe na frente, dança e canta. Ele tem muito dessa geração trovadora mesmo, é verdade. Sim. Olha, você lembrou muito bem do Ritchie Valens, e eu vou fazer para a gente chegar no Ritchie Valens é o seguinte. O Trini Lopes, ele acabou conhecendo, quando ele era bem jovem, um cara genial também em sua época, e você já vai saber por que a gente vai chegar no Ritchie Valens, porque esse cara que o Trini Lopes conheceu e que ajudou ele no início de sua carreira era o Buddy Holly. Buddy Holly. Né? Buddy Holly. E o Buddy Holly era o cara que estava na tragédia, né, do avião com o Ritchie Valens. Exato. Os dois morrem no mesmo acidente. Exatamente. E o Ritchie Valens, eu vou rapidamente explicar para quem não conheça ele, e depois eu passo para você, mas ele é também uma das pessoas que eternizaram um dos maiores hits da história
da música mundial, tanto nos Estados Unidos como na América Latina, como no mundo, né? Ele, com a banda dele, Los Lobos, né? Los Ele é o Lobos. cara que resgata a canção, a dança, a canção, a letra folclórica, a ideia do La Bamba e grava o La Bamba, né? Em versão rock. Rock. Né? E a história, o mundo inteiro. Eu cantei, todo mundo cantou. Fantástico. E ele morre junto com... o pessoal dizia muito, se comentava que o Buddy Holly era mais próximo de um virtuoso. Outros roqueiros surgindo na época, eram bons músicos e tal, mas que ele era mais virtuosístico e mais sofisticado nas letras, e realmente um pouco que a gente vê. Então, seria uma carreira mais densa, mais florescente até do que de outros roqueiros similares. Mas os dois morrem. E o Buddy Holly é tão importante, o Rich Valens também, que, na verdade, é o dia em que a música morre, né? Numa canção muito famosa, conhecida como American Pie, que tem essa parte na letra. Don McLean. Don McLean. É uma canção maravilhosa. Eu ouvia interminavelmente. Uma canção atípica, porque ela é longa. Numa época de músicas de 3, 4 minutos, a canção tem quase 7 minutos. Ela é longa. É uma das minhas canções preferidas de todos os tempos, porque ele pra conta realmente a história, grande parte da história americana. É uma torta americana mesmo, né? A Torta americana. Pie. E ele fala desse dia que ele deu o apelido de The Day the Music Died, o dia que a música morreu. Bateu um avião, né? Como é que chama? Um pequeno avião, né? Um aviãozinho caiu em 3 de fevereiro de 1959 e nele estavam Buddy Holly, né? Rich Valens e J.P. Richardson, que também sim. eram os músicos mais importantes da época, né? Exatamente. Uma perda. Eu entendo a dor desse pessoal. A gente teve... Meu pai me conta o que foi a morte de Francisco Alves num acidente de carro também, sim, aqui no Brasil, que multidões iam à rua, porque era o rei da voz, o homem das canções de dor, da tristeza. A gente percebe o poder da música. Quando um músico tão seminal como esses 3 estavam sendo e seriam, acabaram sendo, mesmo não existindo mais. Sim. É uma paulada. Os músicos todos sentiram. Don McLean chega a compor um hino. Essa música é um hino. Chega a compor um hino por causa disso. E, de novo, a gente então volta lá para o começo. Tudo isso é essa música impressionantemente efervescente e criativa, que é a música do Caribe. Porque o encontro cultural... É impressionante que a música, quando a música participa desses encontros, ela geralmente é a primeira coisa a explodir em criatividade, desses encontros culturais. Normalmente, esses encontros podem acontecer por guerra, fuga, por migração, porque foram forçados, mas a música vem daí. É incrível, realmente. E nesse avião, né? Inclusive o Don McLean, em um momento da canção, ele fala que esses eram os caras que ele mais admirava, e ele chama eles de o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Exatamente. The 3 men I admired the most, the Father, the Son and the Holy Ghost. Holy Ghost, most para rimar com Ghost é muito bom. The Most and Ghost, exatamente. O Buddy Holly, todos eles tinham 20 e poucos anos, né? E o Buddy Holly já estava realmente encaminhado para ser um grande sucesso. Né? Os Beatles tinham gravado uma canção dele, uma linda canção, Words of Love. Né? Exatamente. Não, a carreira dele era de ser um dos grandes, e dos grandes, assim, com cabeça. Um cara que pensava a vida, de verdade. O Buddy Holly era realmente um dos grandes. E o Rich era isso, né? O cara com a banda dele... Corajoso, né? Gravar La Bamba. Não, e o La Bamba realmente... Porque ele realmente mexeu com o rock, né? Fez realmente uma amálgama. É a vingança. Vocês podem nos invadir, mas nós vamos tomar a sua música. De assalto. E tomaram. E veja só, a letra de La Bamba, ela dá um recado muito sério. Eu não sou marinheiro, sou capitão. Exatamente. Não é brincadeira. Não é brincadeira, não. E isso, assim, é uma coisa dos oprimidos. Os negros fizeram a mesma coisa.
vocês nos escravizaram, mas nós vamos tomar de assalto a sua música. Os judeus fizeram exatamente a mesma coisa, a ponto de ter uma das séries de TV que eu assisti, o cara percebe assim, parece que só há uma ou duas músicas de Natal que não foram compostas por compositores judeus. Isso, por exemplo. Você oprime, mas o cara devolve tomando a sua música. E fazendo você cantar, né? Cantar com emoção e amor. E você está prisioneiro de Trini Lopes para sempre, entendendo? De tantos outros, tantos compositores negros, judeus, latinos, que simplesmente a gente vai cantar. Canta a nossa sociedade, a sociedade do branco canta. Não consegue mais não tê-los. Isso é uma das coisas fenomenais. Assim. Do ponto de vista diplomático, é a chave para a gente resolver os problemas. A gente já conversou sobre isso antes aqui no programa, mas a música é talvez o maior diplomata de todos. Não é à toa que Gilberto Gil estava na ONU batucando com Kofi Annan, né? Kofi Annan, que momento, que momento, que momento maravilhoso. O ministro da Cultura de um país levando um som com o presidente da ONU, com o secretário-geral da ONU. E, inclusive, cantou Bob Marley. Cantaram. Não sabia, não lembrava. Cantou, acho que No Woman No Cry ele cantava. No Woman No Cry, cantaram Bob Marley, perfeito. Não, perfeito. 3 homens negros de absoluto sucesso no topo do mundo. E cada um representando uma parte do mundo também, né? O Gil, Brasil, o Marley, Jamaica, o Kofi Annan, outra, né? Olha, assim, bela maneira. A gente já está chegando mais ou menos no final do nosso programa aqui, mas bela maneira de concluir o programa. Inclusive, lembrando do Marley, que tem que ser um dos próximos programas, sim, porque o Marley vai nos trazer diretamente ao Maranhão. Vai nos trazer a terra onde se produz mais reggae no mundo. Não é a Jamaica, é o Maranhão, onde mais se vende reggae. Nós vamos conhecer alguns fenômenos brasileiros. E que música, que música. E que história interessante que tem o reggae. E a gente vai falar também de religiosidade, porque a tribo de Já, que é Yah em hebraico, um dos nomes de Deus, né? Exatamente. Deixa eu só colocar um adendo aqui. Eu não estava lembrando de onde que é o Kofi Annan. Eu sabia que era da África, eu não estava lembrando do país. Eu chequei agora, ele é de Gana, né? Então ele estava representando o continente africano nesse encontro maravilhoso. Meu caro, vamos para a sessão final do nosso programa com as imagens, né? Sim, claro. O pessoal sempre gosta dessa sessão e a gente sempre procura imagens bem significativas. Vamos lá. Entrou? Entrou, né? Entrou aí, a capa do Buena Vista. É o Ibrahim Ferrer? Não sei, mas... Pode ser com o pai. Pode ser com o pai, Mas essa capa, ela não dá para ver na foto, mas a gente recomenda que quem puder veja a imagem dela em boa resolução, porque a capa também o que a gente sempre fala, né? As artes visuais que se irmanam às artes musicais. Essa capa, eu lembro de eu moleque olhando para ela e descobrindo os segredos dela, porque olha ele como ele está vestido, né? Olha a rua, ele olhando para o chão, tá tudo aí também nessa capa, né? Tá tudo aí, a cara da Cuba, de Cuba com a pobreza, mas alegre e feliz, vivendo como pode, com muita coisa assegurada que a gente não tem em mais lugar nenhum no mundo, só lá. Muita gente na rua sempre, né? Muita gente na rua, lotadas, né? Que bela foto, bela foto. Buena Vista. Né? Olha o olhar para ele ali, olha o olhar para ele. Olha a boina dele, né? Adoro a boina dele. Adoro a boina. Esse violonista é muito importante, muito, muito importante. Eu anotei o nome dele, mas perdi aqui. Olha ali atrás, quem está é o Ray, né? O Ray está lá atrás, o filho dele lá atrás. Olha o filho dele lá. Aqui pertinho, aqui atrás. E olha só na percussão, na frente, uma espécie de cabaça também, né? Sim, uma cabaça com ranhuras, né, para fazer o rec, né? Isso.
É um reco-reco, na verdade. E a influência clara do jazz aí, o contrabaixão, o double bass aí, né? Double bass, tá lá, o double bass. Essa daqui eu quis colocar porque é eles em 2015 tocando na Casa Branca. Isso Casa Branca, olha que coisa maravilhosa, gente. né? A Almara Portuondo, belíssima, ela sempre se veste de forma maravilhosa. Ela, como Belafonte, está aqui entre nós também, benza a Deus. Sim. Ela fez esse show sentada, por questão de resistência, de saúde mesmo, mas a voz dela tá demais. Maravilhosa. Tem duas jovens cantoras que se encontram com ela e fazem uma gravação com o Postmodern Jukebox, se não me engano, Sim. E ela sentadinha e recebe as meninas e um sorriso sempre, canta com elas com uma vontade, sentada lá, com grande diva. É daquelas que você, a aura de respeito que ela impõe. Se eu a conhecesse pessoalmente, eu me ajoelharia diante de uma rainha, né? Claro. E no olha que me só, concerne, é uma rainha. Isso mesmo. E olha só o trombone, imagina como ele está tocando. Visualmente dá para ouvir o trombone aí. Né? O trombone dá para se ouvir até do lado de fora da Casa Branca, né? Se o cara quiser. O trombone é forte. Oh, belo Henry Belafonte. Guapo, né? Um tipo bonito também, né? Ator de sucesso e tal. Muito, muito importante, né? A imagem também, o negro nessa época ter essa autoconfiança, esse reconhecimento. Sim. Eu sou negro, eu sou bonito, né? Ele e o Sidney Poitier foram dois precursores nesse sentido, porque fizeram filmes muito bons. O Sidney era um grande ator. Morreu, To Sir With Love, né? Porque é um belíssimo filme, muito musical também. A música fez parte da minha infância também. Como que ela chama? É Lulu, né? Lulu, acho que é. A cantora. Né? Cantora do To Sir With Love. Essa inglesa, né? É isso. Acho inglesa. Essa foto. Inclusive, só um parênteses, ele ganhou o Oscar no final da vida dele, né? Atrasado, né? Por esse filme, né? O Sidney. O Sidney Poitier, exato. Olha só essa daqui. Ora, Martin Luther King e Belafonte, claro. Inconfundível esse retrato. Maravilhoso, Nas asas da Panam. Verdade. Não da Panam, da Panam. O brasileiro era a Panera, né? A brasileira era a Panera, nas asas da Panam. Só para lembrar da música também. Uma das boas também, hein? Uma das grandes do Clube da Esquina, né? Vamos lá. Ritchie Valens. Ritchie Valens. Olha que moleque com a guitarra elétrica mesmo, né? Tinha 20 anos quando morreu, por aí. Muito jovem. Absurdo, uma tragédia, né? É tragédia. Olha lá ele. E olha esse cabelo, essa influência de Elvis, né? Não tem jeito, não tem como fugir, né? Tem. Era a época, era assim mesmo que se vestia um jovem que tivesse uma guitarra, um violão na mão e a gomalina no cabelo. Isso. Elvis, James Dean, né? James Dean também. A gente viu até nos programas anteriores que até o Bob Dylan, no começo, tinha um cabelo meio Elvis, né? Cabelo desse mesmo tipo. Penteado com goma, com tupete. Tem um desenhista francês que desenha os animais dele com esse tupete que faz uma volta na frente, que é muito boa. Legal. Trini Lopes. Trinidad Lopes, terceiro. Lopes, terceiro, exatamente. E ele um cara que cantava em espanhol, cantava em inglês, né? Ele misturava mesmo no show dele, puxava para tudo quanto é lado. Assim como o Ritchie fazia também, cantava em espanhol. Depois lembrei do José Feliciano também, que eu sempre acompanhei muito, cantava em espanhol também e inglês. Essas coisas vão mostrando a força da comunidade hispânica nos Estados Unidos. Tudo isso é um processo de ocupar os espaços, ocupar a ponto de você não poder mais não reconhecê-los. É importante isso, porque as sociedades que receberam migrantes no mundo, elas vão ter que entender que o migrante não é um migrante, agora é um cidadão.
completamente integrado. Mesmo mantendo sua cultura toda permanente, organizada. E esses caras são embaixadores disso, por isso que eu falo do papel diplomático. Eles inserem aquela cultura dentro da outra. E aí você não tira mais. Depois que ela passa... Igual a gente conversou outro dia, a quantidade de palavras do espanhol e do Yiddish, do hebraico, que estão enfiadas no inglês americano, é importantíssimo para a sobrevivência desses povos, para a integração deles, na verdade. Sem dúvida. E é impressionante como os novos imigrantes, as novas gerações, elas carregam um sotaque mesmo, né? Um sotaque tanto na parte vocal mesmo, em termos de fonema, mas também um sotaque cultural. E isso o Trini deixava muito claro, como a gente falou. Imagine só, o Peter, Paul and Mary cantava, né, 3 pessoas brancas cantando If I Had a Hammer, que é um dos hinos americanos também, sim, pelo Pete Seeger, né? Mas ele falava, eu canto também, e eu canto com o meu inglês. O meu inglês, que não é um inglês idêntico. Tem um sotaque, embora ele fosse nascido nos Estados Unidos, a língua materna dele é espanhol. Você cresce ouvindo aquilo temperado, né, em casa, claro. Está lá o sotaque. E é importante, né? É importante. Faz parte da sociedade. E isso colore a sociedade. Isso é o que eu vejo aqui na Alemanha a todo momento. A Alemanha é talvez hoje o país no mundo que mais receba imigrantes, né? A todo momento. E agora a gente está recebendo mulheres ucranianas com suas crianças sem parar, né? Eu já fui visitá-las, eu e minha esposa fomos visitá-las e tudo mais. Essas pessoas estão trazendo novos sotaques. E quanto mais sotaques, mais cultura, mais variedade, diversidade. É triste, como a gente comentou, que muitas vezes as pessoas sejam forçadas a se encontrar pelas forças da geopolítica que desrespeita completamente o indivíduo, as pessoas, a população. A geopolítica não liga para isso. Homens, lá no alto da cadeia alimentar, mandam as pessoas para os lugares onde eles querem. Mas elas existem através disso. E isso é importante. É o que a gente está dizendo aqui sempre, assim, a música é uma das melhores ferramentas para você existir, para você resistir à opressão de todo tipo, que a gente vive numa sociedade alienada. A maior parte do trabalho é fordista, a maior parte do trabalho você é só parte de uma engrenagem. A música nos traz de volta à nossa humanidade. E é claro, veja só, adivinha qual que vai ser a minha tarefa com os novos imigrantes ucranianos que chegam aqui sem saber nenhuma palavra de alemão, e eu não sei nenhuma palavra de ucraniano nem russo. Eu vou chegar com meu violão, né? Claro. Para fazer a música, a linguagem internacional, né? Perfeito. É isso, gente. Maravilhoso. Tem uma última foto aqui. Essa daqui eu achei muito legal. Ora, vejam só. Trini Lopes com Sinatra. E suas respectivas esposas. Né? Isso era prestígio. Isso é levar a comunidade hispânica americana para altos palcos. Essas coisas, assim, você olha para trás, é preciso dar o valor que isso tem na história. A conquista do espaço é degrau por degrau. É uma luta muito intensa. Só quem precisa dessa luta é que sabe como é que ela é difícil, na verdade. Sim. Maravilhosa foto para fechar mesmo. Imagina só, um cara como o Sinatra dá essa atenção, essa importância, né, para um cara latino como ele, né? Claro. Então, assim, realmente a gente vai vendo como a arte vai abrindo espaço. Sendo que o Sinatra já é parte da comunidade italiana, que também foi encostada na parede e hostilizada. Claro. Quando ocorre na virada do século XIX para o XX, grande imigração de italianos lá. Claro. Irlandeses também foram hostilizados, judeus. Essa fuga da Europa daqueles momentos terríveis levou essas culturas espetaculares para a América. Sim. E elas produziram o que hoje é a música moderna americana. É a identidade. Junto com a música negra que foi arrastada à força para lá. A identidade americana moderna é isso. É judaica, latina, é muito negra. Por mais que eles não queiram, é preciso reconhecer. A América só pode funcionar, em qualquer lugar do mundo só pode funcionar entendendo que o migrante é um cara como você,
com uma diferença. Ele está trazendo um montão de coisas interessantes que você nunca viu. Vai lá conversar com ele para aprender. É aí que a gente vê a diferença das pessoas que abrem os braços e das pessoas que fecham, né? Exatamente. E aí a sociedade, aí que acontecem sempre as divergências nas sociedades e tudo mais. Uma pessoa feito você, Jean, que trabalha com os fugitivos das guerras, você tem uma noção mais intensa, porque muitas vezes as pessoas têm um alinhamento automático. São anti-imperialistas, anti-imperialismo americano, aí se alinham com o Putin. Um absurdo. Na verdade, não há com quem se alinhar aí. Você só pode se alinhar com as vítimas desse absurdo. Exatamente. E essas vítimas não são vítimas de um povo só, não. Não são só vítimas do Putin. São vítimas de toda a estrutura que provoca situações a um nível irremediável. As guerras não são causadas pelos seus povos. Os povos entram em guerra porque os idiotas dos seus chefes resolveram fazer isso, não porque eles quiseram. Muito importante você dizer isso, meu caro, realmente, porque é um dos problemas da nossa sociedade hoje em dia, nessa falta de compreensão de que são os senhores da guerra, né, que Exato. provocam essas tragédias humanitárias, e eles não têm uma identidade só. Eles podem ser russos, podem ser americanos, podem ser imperialistas de um lado ou do outro. Né? Os oligarcas são russos, americanos, italianos, o diabo. O dinheiro provoca isso, o poder provoca isso. Mas os povos não querem. No geral, se você os deixar em paz e der um violão para eles, eles vão cantar juntos. Basicamente, é o que eu venho vendo desde sempre, meu caro. Você sabe que eu recebi aqui os refugiados da primeira leva, da leva anterior, que eram iraquianos, afegãos. Sim, sírios, Você sabe o que esse pessoal quer? E isso a história prova. Esse pessoal quer trabalhar, esse pessoal quer viver, esse pessoal quer comer, quer dançar, quer cantar. Não quer guerra, não quer nada disso, não quer esse terror que os senhores da guerra fazem usando os seus tabuleiros e ignorando o ser humano comum. Eles querem uma vida digna e normal. E a gente espera sempre poder ajudá-los a chegarem a isso. Isso aí. Muito bom nosso papo, como sempre. Muito bom nosso papo, gostei muito. Acho que realmente representamos bem a belíssima América Latina, né? Bela música, incansável. Então, é isso, né? Eu me despeço aqui do pessoal, lembrando que semana que vem teremos mais surpresas, mais programas, mais música de algum outro lugar, de alguma outra pessoa, uma jovem, um jovem, um músico está contando alguma coisa para a gente vai trazer para vocês aqui. Isso aí, sempre os mundos da música, tudo que orbita ao redor da música e como isso age na sociedade, como isso traz as sociedades para frente. E semana que vem, certamente será uma mulher ou algumas mulheres, porque a gente sempre faz alternando aqui, sempre paridade de gêneros, né? Ninguém fica abaixo de ninguém. Isso aí. Nós nos despedimos. Como sempre. Um beijo para todos. Esperamos você até na próxima. Não deixe de seguir a gente, curtir o vídeo e acompanhar o nosso trabalho, que vem sendo progressivo. E é sempre um prazer estarmos juntos e com vocês. Como sempre, ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Prazer. Tchau.